Vamos lá, vamos mergulhar em uma das visões mais intensas e, sem dúvida, mais polêmicas de todos os tempos. O final do livro do Apocalipse. É uma cena de batalha cósmica, de juízo final, que por séculos inspira muita gente e ao mesmo tempo gera um debate sem fim. Hoje, a gente vai tentar desemaranhar juntos o que essa visão tão antiga quer dizer. E para a gente não se perder nesse caminho, aqui está nosso roteiro. A gente começa com a figura principal, o Cavaleiro Conquistador. Depois a gente vê como as forças do mal são julgadas. E entra no famoso Enigma dos Mil Anos, olhando para as duas principais formas de entender isso. Para fechar, a gente chega na batalha final e pensa um pouco. Por que essa história ainda mexe tanto com a gente hoje em dia? Bom, para começar, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, uma comunidade cristã sendo perseguida, vivendo com medo, sob o poder esmagador do Império Romano. Nesse cenário, essa visão de um cavaleiro divino, um conquistador, não era só uma história. Era uma resposta, uma narrativa de esperança dizendo que a justiça ia chegar. E no coração dessa visão está essa figura com um título que era uma bomba na época. Dizer que alguém era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores era um ato político e dos mais ousados. Era bater de frente com a autoridade do imperador romano, que se achava o dono do mundo. Era dizer, existe um poder maior. E o mais legal aqui são os detalhes, cheios de símbolo. Os olhos como fogo quer dizer que ele vê tudo, nada fica escondido. As muitas coroas, não só uma, significam uma autoridade acima de qualquer rei. O manto manchado de sangue, uma lembrança do sacrifício e da redenção. E a espada que sai da boca? Fascinante! A arma dele não é de metal, é a palavra. A vitória vem da verdade, não da força bruta. Então, com essa figura poderosa em cena, a gente avança para o confronto. Para aquela comunidade que se sentia pequena diante de um império gigante, ver a imagem de um colapso total e super rápido dos seus opressores, bem, isso era uma mensagem de esperança absurda. A história descreve a derrota da besta e do falso profeta, basicamente símbolos do poder político e religioso corruptos que, para quem lia na época, tinha a cara do Império Romano. Mas o ponto principal é a velocidade do julgamento. Não tem uma batalha longa e demorada. Não, a captura é imediata, a sentença é final. Isso mostra uma autoridade que não pode ser contestada. Ok, os poderes aqui da Terra foram julgados. A visão, então, vai mais fundo e foca na força espiritual por trás de tudo. Satanás é preso e é aí que começa um dos períodos mais misteriosos e debatidos da Bíblia inteira, os famosos 1000 anos. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a questão que gerou séculos e séculos de debate. Esse tempo é literal, um futuro de 1000 anos de paz aqui na Terra? Ou é simbólico e representa outra coisa? O nome técnico para esse período é milênio. E a forma como se interpreta isso é o que divide as principais linhas de pensamento que a gente vai ver agora. Basicamente, a gente pode dizer que surgiram duas formas principais de entender essa passagem, e elas criam visões bem diferentes sobre o que são esses 1000 anos e quando eles acontecem. De um lado tem o pré-milenismo, uma ideia bem forte na Igreja Antiga. Eles entendem que os 1000 anos são literais, um reino de paz que vai acontecer no futuro, aqui na Terra. Do outro lado tem o amilenismo, que ganhou muita força com o teólogo Agostinho. Para eles, os 1000 anos são um símbolo para a era em que a gente vive agora. Satanás estaria preso hoje com seu poder limitado e a tal primeira ressurreição seria a salvação espiritual de uma pessoa. E olha, a escolha entre uma visão e outra muda tudo na forma de ver o mundo. Mas independentemente da interpretação do milênio, a visão continua. E ela vai descrever os eventos que fecham a cortina, que marcam o fim absoluto de todos os conflitos. A sequência final é bem clara. Satanás é solto para uma última cartada. Ele junta as nações, representadas por Gog e Magog, nome tirados lá do Antigo Testamento para simbolizar os inimigos de Deus, só que a batalha nem começa direito. O julgamento divino é imediato, final, e a origem do mal é condenada para sempre. E então, o clímax. O palco se esvazia de exércitos, de impérios, e o que resta é a cena mais solene e universal de todas: o julgamento da humanidade, diante do grande trono branco. E aí vem a frase de um peso enorme: e os livros foram abertos. É a imagem de uma prestação de contas final, onde cada ação, cada palavra, tudo é levado em consideração. Nada é esquecido. O processo é para todo mundo. Todos são julgados com base no que fizeram. Mas a visão mostra uma diferença crucial entre os livros com as obras e um outro, chamado Livro da Vida. E num ato final de restauração total, a própria morte, o inimigo final, é destruída.
é o fim de todo o sofrimento. Ok, a gente passou por todos os detalhes dessa visão, mas a grande pergunta é: e daí? Qual era a mensagem para quem ouviu isso na época e por que isso ressoa até hoje? As mensagens centrais são muito poderosas. Para quem estava sendo perseguido, o recado era claro: a vitória final é garantida. A justiça, que parecia não existir no mundo deles, um dia seria completa. A esperança não era só algo espiritual, mas também física, com a ressurreição. E, acima de tudo, era um chamado para aguentar firme, para não desistir, porque o sofrimento não seria em vão. Há 2000 anos, essa visão molda o jeito que as pessoas pensam sobre justiça, sobre o mal, sobre o destino. É mais que teologia, sabe? É uma história profundamente humana sobre a nossa luta entre ter esperança e se desesperar, e sobre acreditar que, no final das contas, a justiça vai vencer. Isso nos deixa com essa reflexão. Em um mundo que parece tantas vezes dominado pela injustiça, que poder ainda tem uma história que não só promete, mas insiste que no final o bem vence.